Tem tempo para estudar e orar? Sabe quando você sente que precisa resolver algumas coisas, você tem muitos problemas para resolver, e você sente que você precisa primeiro resolver algumas coisas para depois você conseguir separar um tempo para Deus? É quando você fala assim, não, quando eu resolver isso, aí eu vou conseguir ter tempo para Deus, sabe? Sabe quando a sua vida em si, ela demanda tanto a sua energia que você não consegue administrar tempo? Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Muito bem-vindo ao nosso devocional Cálice de Integridade. Aqui eu convido você a meditar na palavra de Deus e observar, refletir sobre como anda o seu comportamento, a sua vida, as consequências à sua volta e abrir os olhos espirituais para que você possa de fato entender o que está acontecendo com a sua vida. O tema que a gente está trabalhando essa semana é: as sementes divinas estão me mudando? Então eu pergunto a você, se você é novo por aqui, se você ainda não viu os outros vídeos, acompanhe os outros vídeos para que você entenda e fique inteirado do que a gente está falando. Mas se você assistir esse aqui, você já vai entender bastante. A gente está falando aqui sobre as sementes que Deus nos entrega e o que a gente está fazendo com essas sementes, sabe? Deus muitas das vezes ele vai entregar pra gente aquilo que a gente precisa, mas se a gente não sabe usar, administrar, se a gente não sabe semear, nutrir, a gente perde. E aí a gente não entende porque muitas das coisas na nossa vida não mudam. E eu passei por muitas circunstâncias semelhantes, é por isso que eu venho aqui falar com você. Então, eu quero compartilhar com você hoje uma coisa que acontece muito com a gente. Acontecia comigo, eu não sei se acontece com você, mas você sente dificuldade de administrar o tempo com Deus? Mais ou menos assim, você tem tanta coisa para fazer que você acaba percebendo que falta tempo para Deus? Você tem dificuldade? Sabe quando você sente que você não tem tempo para estudar e orar? Sabe quando você sente que precisa resolver algumas coisas, você tem muitos problemas para resolver, e você sente que você precisa primeiro resolver algumas coisas para depois você conseguir separar um tempo para Deus? Sabe quando você fala assim, não, quando eu resolver isso, aí eu vou conseguir ter tempo para Deus, sabe? Sabe quando a sua vida em si, ela demanda tanto a sua energia que você não consegue administrar tempo, não consegue administrar dinheiro, e aí você deixa tudo misturado e fica preocupado e fica sufocado, e você muitas das vezes acredita que primeiro precisa resolver sua vida financeira, seus problemas, para depois você buscar Deus? Pois é. Esses são algumas consequências de uma pessoa que está sufocada pelas preocupações. E esse sufocamento que acontece rouba de nós as nossas sementes divinas. Ou seja, não deixa que a gente seja transformado por aquilo que Deus vem nos entregando. E eu quero te convidar agora nesse momento a prestar bastante atenção no que a gente vai falar, para que você comece a identificar e ver, sabe, conforme eu vou falando, vai identificando na sua vida, vai vendo se isso vem acontecendo com você. Eu vou falar com você agora de algumas estratégias espirituais, e olha, se você já acompanhou os outros vídeos e existe alguma semelhança entre um vídeo e outro, fala, mas Nara, você já falou isso antes? Pois é, meu irmão, minha irmã. É que o inimigo de nossas almas, ele é muito astuto e ele usa as mesmas estratégias, só que de maneira diferente. Estratégias, por exemplo, batalha na mente. Ele sempre vai usar batalha na mente, é o forte dele. Mas ele vai usar argumentos diferentes na nossa mente para nos conduzir a uma situação errada. Então, às vezes, eu vou repetir aqui, olha, uma das estratégias malignas é a batalha na mente. Você vai falar, mas você já falou isso. Sim, mas a confusão que ele quer criar é numa determinada direção, e é aí que a gente precisa ficar atento, com os olhos espirituais abertos para identificar e saber a maneira certa de lidar com isso. Então, o que eu vou falar com vocês sobre hoje? A batalha na mente que o inimigo usa geralmente nessas situações quando nós estamos muito sufocados e preocupados, principalmente com questão financeira. Olha isso que eu vou te falar. Sabe, uma das maiores estratégias dessa geração é quando o inimigo ele coloca Deus e o dinheiro na bandeja. Aí ele coloca na balança e ele quer fazer você colocar mais valor
no dinheiro do que em Deus. Onde você dedica a maior parte do seu tempo e energia correndo atrás do dinheiro e para Deus é quase nada. E às vezes existem algumas pessoas que entendem isso de uma maneira que ela interpreta a religiosidade. Ela fala, não, eu preciso comer, eu preciso trabalhar, eu preciso de uma vida digna. Não dá para eu ficar só dentro da igreja, não dá para eu ficar só orando, a vida não é só ilusão. Eu já ouvi isso, tá, gente? Olha, a vida não é só ilusão, não dá para viver só, entendeu? A gente precisa trabalhar, a gente precisa, e precisamos mesmo. Mas para isso a gente precisa identificar o equilíbrio por trás disso, para que a gente não seja sufocado pelas preocupações, pelo excesso, sabe, de ganância, e muitas das vezes a gente seja influenciado de uma maneira que a gente perca as sementes de Deus e não consiga evoluir. Porque lembra, você precisa se recordar o porquê você está fazendo isso. Por que você está ouvindo esse vídeo agora? Por que você está ouvindo a Inara falar da palavra de Deus? Porque você sabe que você precisa aplicar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, para que você não seja destruído pelo inimigo das nossas almas. Então você sabe o seu porquê, você entende o porquê você está aqui, você entende o porquê. Você não pode deixar que essas preocupações te sufoquem, te oprimam e roube de você as sementes que Deus está te dando. Então o inimigo, ele faz o seguinte, ele cria uma batalha na mente, na qual ele faz a gente acreditar que a gente não tem o suficiente. Sabe quando você olha assim e fala assim, meu, tá faltando isso, eu preciso daquilo, mas na verdade, aquilo que você realmente precisa, você tem. Você tem alimento, você tem roupa, você tem um teto sobre a sua cabeça, você tem paz, você tem saúde, as pessoas que você ama estão ali à sua volta, mas aí o inimigo, ele faz você acreditar. Sabe como que ele faz isso? Ele começa a criar aquela estratégia que eu já falei em outros vídeos, da comparação. Essa geração está sendo acometida por muita influência, muita vaidade, muita ambição. A gente sempre está o tempo inteiro insatisfeito. A gente não vê que a nossa mesa às vezes está farta e que a gente tem tudo que precisa e a gente está querendo mais. A gente está se sentindo insatisfeito, não é o suficiente. Sabe, pessoas que para nada é o suficiente, pois é, mais ou menos isso. É isso que ele faz com a gente. E como é que ele faz isso? Ele coloca desejo no nosso coração, ele faz a gente se tornar consumista, sabe? Ele faz a gente ver uma roupa, ele faz a gente ver um sapato, uma bolsa. Se você é homem, ele faz você querer um carro, ele faz você querer uma moto, ele faz você querer, sabe, uma roupa de marca, ele faz você se comparar, não, porque para eu estar bem, para as pessoas me admirarem, eu preciso estar com isso, ter aquilo, para eu me sentir seguro, eu preciso de tal coisa. Ele começa a criar na sua cabeça um consumismo. Ele começa a criar na sua mente o sentimento constante de insatisfação, ou seja, nada é o suficiente, você tem que estar correndo atrás de mais e mais e mais e mais e mais. Fala, não, Inara, não. Observa se isso não acontece com você. Observa se você, muitas das vezes, está ocupando a sua mente, sabe, querendo mais dinheiro porque você precisa mais daquilo que na verdade você consegue viver sem, mas a sua mente está sendo construída que você não consegue viver sem, você precisa daquilo a todo custo. E aí, com base nisso, você começa a adotar uma postura contrária ao que Deus vem ensinando. Ao invés de você investir nas sementes que transformam a sua vida, você começa a investir em correr atrás de coisas, dinheiro, sabe, consumismo. Essa é uma estratégia maligna, um engano, uma batalha na mente, uma influência espiritual. E aí o que ele faz mais com a gente? Ele usa as redes sociais para nos influenciar e querer mais dinheiro, tá? Talvez você fale assim, Menara, você já falou isso no outro vídeo, já estou sabendo disso, já sei. Pois é, mas eu preciso te lembrar, porque muitas das vezes a gente está com um hábito tão inconsciente, a gente está tão enraizado no hábito, no comportamento, que a gente potencializa o ataque espiritual. Então, às vezes, o inimigo faz assim, ele coloca aí na sua timeline uma situação ali, ele já sabe que você gosta de tal coisa, então ele coloca aquilo ali. E aí, o que ele faz? Ele coloca, vou dar um exemplo simples, tá? Ele coloca ali na sua frente um carro. E aí você vê aquele carro, ai, que carro bonito. Aí ele começa a chamar a sua atenção para esse carro. Aí daqui a pouco ele já começa a sugerir na sua mente maneiras de você ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque o inimigo quer que você ganhe de carro novo? Ai, Nara, que bobagem. Não, meu irmão, ele não quer que seja de carro novo. Ele quer que você fique escravo do dinheiro. Ele quer que você fique dedicando seu tempo e a sua energia ao dinheiro. Mas para isso ele precisa primeiro te motivar. E para te motivar, o que ele usa? Ele usa aquilo que você gosta.
Ele coloca na sua frente algo que vai te prender, que vai te escravizar, que vai te fazer criar uma dívida que muitas das vezes vai te levar a ficar preso naquilo ali. E ao invés de você ter a direção de Deus, começar a caminhar semeando a semente de Deus e caminhando num propósito, você começa a ter que gastar seu tempo e sua energia para ganhar mais dinheiro, para pagar uma dívida que você fez, porque o inimigo já semeou na sua mente que você merece aquele carro, que para você estar bem você tem que ter aquele carro, e ele vai te aprisionando e te escravizando na necessidade de quero mais dinheiro, preciso de mais dinheiro. E uma das coisas que ele faz é te oprimir, porque primeiro ele te faz sentir a necessidade de se comparar, depois ele te faz sentir o desejo de comprar, daí ele te leva ao consumo, e aí depois que você tomou a decisão e fez, aí o que ele faz? Ele oprime a sua mente com preocupações. Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar? Não, porque agora eu preciso de mais dinheiro, porque agora eu preciso de mais dinheiro, porque agora eu tenho essa dívida, porque eu preciso fazer isso, fazer aquilo. E no meio dessas preocupações, ele começa a colocar mais influências para que você comece a querer mais coisas. E através disso, ele rouba a sua energia, fazendo você dedicar a sua vida a correr atrás de dinheiro. Correr atrás de algo que a palavra do Senhor diz que a traça corrói, que o ladrão rouba, algo que é roubado, é tirado de você. E eu tô falando tudo isso para você, para que você entenda que muitas das vezes você sente dificuldade de administrar o tempo entre Deus e as tarefas, não é porque você não tem tempo de fato, mas é porque estrategicamente o inimigo já criou as circunstâncias para te, te escravizar na busca constante por dinheiro. Então você mesmo já está, convicto de que você não pode ficar sem ganhar dinheiro, porque senão você vai ficar devendo, você vai ficar preocupado, você não vai conseguir comer, Ele já te colocou no emaranhado da escravidão, Renda extra. Sabe essas coisas que aparecem na internet? Como ganhar mais dinheiro. 10 estratégias para ganhar mais dinheiro. Como investir o seu dinheiro de tal maneira, sabe essas estratégias que a gente fala, nossa, que coisa inteligente, não preciso aprender isso, porque agora eu vou evoluir vou prosperar. Não, meu irmão e minha irmã, isso é estratégia, é escravizar a sua mente, para que você seja consumista e para que você seja uma pessoa que fique correndo atrás do dinheiro. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida, eu vou falar uma coisa aqui muito simples, e é uma bobagem, mas foi quando Deus ele abriu os meus olhos para eu enxergar isso que eu tô falando para vocês. Eu não sou uma pessoa consumista, muito pelo contrário, eu sou minimalista, ou seja, eu sou uma pessoa que eu me esvazio de coisas. Eu não sou uma pessoa consumista que fica querendo mais e mais, muito pelo contrário, eu tiro, repeti 2 vezes, desculpa. Mas enfim, mas aí aconteceu uma coisa comigo. Eu sou uma mulher e como toda mulher eu gosto de me arrumar, eu gosto de andar, e me sentir bonita. E eu estou, ficando mais velha. E há um tempo atrás eu comecei a reparar, olha isso, gente, eu comecei a reparar que o meu rosto ele estava um pouco mais magrinho, estava emagrecendo, estava aparecendo, umas peles que eu não queria que aparecesse. E aí eu comecei a olhar aquilo e comecei a ficar triste, Nossa, tô ficando, tô me achando feia. Tô ficando com pele, olha isso, gente. E Nara, o que isso tem a ver com a mensagem? Você vai entender. E eu olhando no espelho, aquilo me entristecendo, aquilo ali já era uma certa mania. O inimigo já estava querendo usar uma estratégia para eu começar a me achar feia. Então ele já estava começando a falar, olha, você tá vendo? Você tá reparando essa ruguinha aqui? Tá vendo ali uma pelinha ali? Tá vendo que você tá com a bochecha caída? Tá vendo uma marca de expressão? Já começou, E na área isso acontece, gente. Ele usa detalhe bobo para te levar no ponto que ele quer. Aí, o que ele fez? Ele primeiro criou essa estratégia na minha mente. E aí depois, eu entrava no meu celular, aparecia para mim várias sugestões de colágeno. Kit de colágeno, portanto, promoção de colágeno, portanto. E aí começou a aparecer um monte de coisa. E aquilo ali, gente, parecia muita coincidência, mas eu, no meu ápice da cegueira espiritual, tava achando que era eu com a minha vaidade, preocupada de não ficar velha nem feia. E aí eu quero colágeno, tô precisando de colágeno, tô ficando velha, depois dos 30 a gente vai ficando, Não, eu quero colágeno. E eu fui e comecei a gastar dinheiro comprando colágeno. Eu, que não sou consumista, naquele instante estava cega, gastando dinheiro comprando colágeno.
Tudo bem, depois de muito tempo, nesses meus posicionamentos que eu falo para vocês aqui, que eu oro e eu peço para Deus abrir os meus olhos para eu ver o que eu não estou vendo, Deus começou a me mostrar o que eu estava fazendo. Que eu não tinha a necessidade de estar gastando tanto com colágeno. Que aquilo ali era uma estratégia através da minha própria vaidade, que o inimigo estava usando contra mim para que eu gastasse mais e que eu ficasse preocupada em pagar. E preocupada em pagar, eu ia ficar muito mais preocupada em ganhar dinheiro do que de fato estudar a palavra do Senhor, edificar a minha vida com o ensino bíblico e orar. Então, ao invés de orar, eu preciso trabalhar mais, porque eu preciso ganhar mais dinheiro, porque eu preciso pagar o meu colágeno, porque eu preciso ficar mais bonita. Olha só o caminho. Aí você fala, não faz sentido, faz todo sentido. Esse é o sentido para mim. Pode ser que para você seja outra estratégia, mas ele usa detalhes pequenos, que através de coisas que parecem muito sutis e bobas, mas que vai te levando na direção em que ele quer fazer você se tornar um consumista que só corre atrás de dinheiro e fica aprisionado, sufocado em preocupações, e geralmente preocupações financeiras. Eu vi um tempo atrás o Thiago Brunet falando isso, que um dos maiores sugadores de energia é a preocupação financeira. E é verdade. Quando você está preocupado financeiramente, você não consegue colocar sua mente em Cristo. Você não consegue ter paz para ouvir o que o Senhor tem a te dizer. Você vai falar, não vou ouvir essa mensagem da Inara hoje, porque eu preciso resolver outro problema aqui, eu tenho conta para pagar. Não dá para ficar vendo o vídeo da Inara hoje, eu tenho conta para pagar. Essa é a estratégia maligna para te roubar as sementes de Deus. E aí eu vou falar para você de alguns comportamentos que geralmente nós temos que potencializa isso que o inimigo faz. Qual que são esses comportamentos? A gente não filtra aquilo que a gente vê tudo, aceita tudo. O que isso quer dizer, Inara? É quando a gente ignora a importância daquilo que a gente está vendo. Sabe quando a gente pega, nosso celular ali e a gente fica olhando coisas? Nossa, olha que legal, olha que legal. A gente não filtra, olha, isso aqui não é saudável. Não vou ficar vendo isso, porque isso aqui não é saudável, isso me faz mal. Deleta, exclui, ignora, não tenho interesse, tira da sua timeline. A gente não filtra o que a gente está vendo e a gente se deixa levar. Muitas das vezes a gente ignora a importância de orar pelos nossos pensamentos, ou seja, pedir para Deus blindar a nossa mente contra setas malignas. Quantos vídeos eu já venho falando da batalha na mente, dos ataques na mente, das setas na mente, das setas espirituais. Então é importante que a gente ore. E muitas das vezes isso acontece porque a gente não está orando, porque a gente não dá importância, porque a gente ouve a mensagem e começa a falar, a menina tá falando umas coisas que não tem nada a ver. Por quê, gente? Ele quer que a gente pense que isso não tem nada a ver. Então ele também faz isso. Enquanto você tá ouvindo essa mensagem, ele também faz você acreditar que não faz sentido. Porque se você acreditar que não faz sentido, você não luta contra ele. Se você não lutar contra ele, fica mais fácil, ele ganha espaço para te atacar. E aí ele rouba de você a semente muito facilmente. Então a gente precisa identificar os nossos comportamentos também, tá? A gente geralmente não administra o próprio tempo, então a gente fica aprisionado, né? Outro comportamento errado também, quando a gente não prioriza a presença de Deus, não administra o nosso tempo e fica ali sufocado pelo trabalho, por preocupações, e ao invés de nos alimentarmos, sabe, priorizando, dedicando a aprender mais de Deus, a receber mais de Deus, a gente acaba ficando muito mais dedicado a ganhar dinheiro, a aprender, sabe? Em vez de você estar aprendendo sobre a palavra de Deus, você está aprendendo 50 maneiras de ganhar uma renda extra. Por quê? Porque você quer consumir mais. 10 estratégias para montar um negócio online. Por quê? Porque você quer ser edificado? Não, porque você quer ganhar mais dinheiro. Olha as estratégias malignas que vão sufocando as sementes do Senhor. E aí, uma das coisas que ele também usa e que a gente faz, eu muitas vezes já fiz isso, gente, é até difícil lutar contra isso às vezes, que é ficar se comparando. Sabe quando a gente se sente insatisfeito com a nossa realidade e a gente se compara? Aí a gente fala, tô por baixo, tô por fora, tô inferior, eu preciso ter mais, preciso comprar mais, preciso me vestir melhor, preciso, sabe? E aí a gente começa a gastar mais, trabalhar mais, se preocupar mais, entendeu? O ciclo. É isso que a gente precisa entender para identificar quando o inimigo está roubando de nós as nossas sementes, nos sufocando com ganância, ambição e preocupação. Jesus disse isso em Mateus 13:7. Eu vou ler para você. Na parábola
do semeador, tá? Se você não está acompanhando os vídeos, a gente está acompanhando aqui o capítulo 13 no Evangelho de Mateus, onde Jesus contou a parábola do semeador, um lavrador que saiu a semear, né? Então ele vai falando o que vai acontecendo com as sementes. E é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está analisando. E Mateus 13:7 diz assim, ó, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. E aí, no capítulo 13, versículo 22, ele explica. Ele fala assim, no 22, as que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução das riquezas, de modo que não produzem frutos. Ou seja, muitas das vezes nós não conseguimos produzir transformação através de mensagens como essa que a gente recebe, porque nós estamos sufocados pela preocupação ou seduzidos pela riqueza, estratégia maligna. Meu irmão e minha irmã, o intuito dessa mensagem hoje é que você abra os teus olhos e você entenda que é necessário que você mude o seu comportamento para parar de potencializar aquilo que o inimigo vem fazendo para te distrair, para te envaidecer, te seduzir e no final das contas te oprimir com preocupação. Jesus disse isso, é o que acontece com as sementes que são entregues a muitas pessoas que estão sufocadas por ficar se envaidecendo. E aí, eu vou dizer a você, eu vou concluir aqui, né? Não ande cego, querendo dinheiro o tempo inteiro, querendo 50 maneiras de ganhar uma renda extra, ou de, enfim, sabe? Aprenda em Deus a ter gratidão pelo que você já tem e peça ao Senhor que te mostre o que de fato você precisa e o que é vaidade, o que é, sabe, a influência maligna. Peça a Deus para que Ele te mostre, para que assim você possa verdadeiramente adquirir aquilo que você precisa e não excessos que te levem a ter uma preocupação excessiva e roube de você as sementes de Deus. Em Mateus 6:25 diz o seguinte, deixa eu abrir aqui para você. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa. Olha o que Jesus está falando pra gente. Nós não somos mais importantes do que tudo isso? Então vamos lá. Se a nossa vida, nossa alma é mais importante do que o que a gente come, do que o que a gente bebe, do que a gente veste, então Jesus está dizendo, busque a edificação através da palavra, porque a palavra vai salvar a sua vida, que é mais importante do que aquilo que você adquire. Porque aquilo que você adquire é passageiro, mas a sua alma não. Então nós precisamos entender, quando Jesus ele enfatiza a gente buscar a palavra, edificar a nossa vida e aplicá-la em nossa vida, ele está falando para você, a sua vida é mais importante do que o dinheiro, a sua vida é mais importante do que o consumismo, a sua vida é mais importante do que essas aquisições que vão embora. Sabe quantas coisas você já adquiriu há anos atrás que você já nem lembra mais, que já não fazem mais sentido para você? Porque de fato o que vale é a nossa vida e é isso que Jesus veio para salvar, a nossa alma, a nossa vida. E eu quero complementar em Salmos 9:9, que diz o seguinte, Salmos 9:9 diz, o Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Ou seja, se você já está dentro dessa situação, Inara, já fiz a aquisição, Inara. E agora, Inara, como é que eu vou pagar as contas? E agora, Inara, já estou preocupada aqui. Você está falando aí, eu já estou lembrando que eu tenho boleto, tenho cartão, tenho... Gente, todo mundo passa por isso. Nós todos estamos, infelizmente, sendo, sabe, levados por esse engano. E muitas das vezes a gente vai ter que consertar. Então eu te sugiro, para de arrumar problema para você mesmo, para de gastar. Não gaste mais nada até que você quite tudo que você tem agora. Ai, Nara, mas eu estou precisando. Não. Pergunte para Deus se você está realmente precisando, perdão. Tem uma técnicazinha financeira, agora eu não vou lembrar, mas é que você faz algumas perguntas antes de comprar uma coisa. Eu realmente preciso comprar isso? Agora eu não vou lembrar as perguntinhas, mas o que eu estou querendo dizer é, pare de criar problema para você. Se você já tem dívidas a pagar, então pague essas dívidas agora, antes de fazer qualquer outra dívida, porque senão o inimigo vai usar isso para te oprimir. E aí eu estou dizendo para você aqui em Salmos 9:9 que o Senhor, Ele é abrigo. O
O que ele está querendo dizer aqui? Ele nos acolhe, ele tira a opressão que o inimigo faz, a gente só precisa confiar nele. Ele diz aqui claramente, ele é abrigo para os oprimidos, ele é refúgio nos tempos de aflição. Ou seja, se agora a gente está, né, tem os dias de luta e tem os dias de glória. Se a gente está nos dias de luta, então vamos trabalhar, perseverar lutando, pagando aquilo que a gente já fez de dívida. E Nara, a mensagem é sobre finanças? Não. A mensagem é sobre a gente edificar a nossa vida cultivando a semente certa e não correndo atrás de dinheiro. Mas para isso a gente precisa adotar uma nova postura. Então eu vou reforçar, não procure mais problema para você, não seja mais consumista. Comece a pagar o que você já deve agora e administrar melhor o seu tempo para colocar Deus em primeiro lugar e não deixar o inimigo roubar as suas sementes. Se você está preocupado, comece a apresentar suas preocupações a Deus, porque Ele é refúgio para aqueles que estão preocupados e oprimidos, e Ele vai acalmar, Ele vai te dar a paz que excede o entendimento, Ele vai tirar essa carga das suas costas, Ele vai te ajudar a confiar nele para que Ele traga as soluções para aquilo que você precisa, mas para que de fato você não ande em ciclos, um loop que você fica trazendo mais, terminei de quitar essa dívida, vou fazer outra. Não, calma. Edifica a sua vida com as sementes espirituais. Busque o tesouro certo. Esse aqui você não gasta um centavo para ter. Muito pelo contrário, ele vem pela graça. Ele é de graça. E ele é perfeito, é o que a gente precisa. Aí você fala, tá bom, Inara, entendi, mas o que eu vou fazer agora? Eu já falei, para de procurar problema para você. Para de ser consumista. Para de ficar gastando. Mas eu vou falar uma coisa aqui espiritual, uma instrução espiritual. Entregue as suas preocupações a Deus, apresente ao Senhor, ore por elas para que Deus ele vá acalmando o seu coração e te ajudando a solucionar aquilo que você já tem de problema. Coloque Deus em primeiro lugar, ou seja, sabe, antes de você acordar de manhã, preciso trabalhar, tô atrasado, vou tomar um cafezinho aqui, e deixa eu correr que eu tenho que estar lá. Acorda mais cedo, ora, lê a Bíblia, faça o devocional, coloque Deus na frente, antes do trabalho, coloque Deus na frente do dinheiro, coloque Deus na frente do consumismo e você vai ver que as demais coisas ele vai acrescentar, ele vai contribuir, ele vai organizar, ele vai te ajudar. Isso daqui não é falácia, não é clichê, isso aqui é comprovado, se você aplicar você vai ver acontecendo na sua vida. Então coloque Deus em primeiro lugar, sabe, eu li aqui algumas das consequências, a gente sente que não tem tempo para orar e para estudar, é porque você não prioriza. Sabe, a gente não tem tempo para aquilo que a gente não prioriza. Então, priorize Deus na sua vida e você vai ver que esse compromisso com Deus vai fazer Deus se comprometer com as suas necessidades e automaticamente as coisas vão se encaixar, tá? E começa a filtrar aquilo que você assiste. Porque se a gente ouvir tudo isso aqui, se a gente orar, se a gente ainda ler a Bíblia, mas a gente não começar a tirar aquilo que o inimigo usa para nos setar, ele vai nos enganar. Gente, eu tô falando para vocês, ele é astuto. Ele usa qualquer... Quando eu falo pra vocês que ele usou uma bobagem para me fazer gastar com colágeno, ele faz isso. E pasmem você, o colágeno já acabou. E eu fiquei com uma grana, né? Gastei uma boa grana com esse colágeno. Por quê? Por causa de uma bobagem. Depois gerou preocupação, depois eu não conseguia, sabe, nem me alimentar da palavra de Deus, preocupada com as dívidas. E olha, eu vou falar para você que está me ouvindo, nós precisamos entender que toda semente ele usa para nos enganar. Então filtra aquilo que você vê. E Nara, como é que eu filtro? Ora, porque Deus sabe o seu fraco. Eu não sei, Deus sabe, o diabo sabe. Às vezes nem você sabe. Então ora, que Deus vai começar a mostrar, olha, seu fraco é isso, é nisso aqui que você tem que tomar cuidado, porque é isso aqui que ele vai usar contra você. E aí você consegue ter um novo posicionamento, né? E é isso, ore por isso, ore. Você começou o propósito que eu sugeri no outro vídeo? Se você não começou, eu vou sugerir de novo. Faça um propósito de 7 dias para Deus abrir os teus olhos e você ver o que não está vendo, entender o que não está entendendo, compreender o que não está compreendendo, ou seja, enxergar as sementes que Deus está te entregando, que muitas das vezes é a direção que você está buscando, mas se você não está conseguindo fazer, porque está com vendas nos olhos, está cegado pelo inimigo. Então peça para Deus tirar isso, ore durante 7 dias em favor de você mesmo, tá? E é isso, eu vou colocar aqui do lado as perguntinhas, né, esse devocional, e vou te sugerir que você medite aí, né, nessa passagem de Mateus 13:7 e Mateus 13:22. Essa mensagem, tá?
medita nessa passagem, responde essas perguntas que eu coloquei aí, faz esse devocional, anota aqui as sugestões que eu dei para você, não deixa, sabe, as coisas que sufocam a sua vida de preocupação roubar essas sementes que vão edificar a sua vida. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero você de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã. Convida um amigo para fazer. Sabe, às vezes você tá aí, muitas das vezes você se sente desmotivado. Ai, Nara, seu vídeo é longo e às vezes eu não tenho tempo. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Meia hora de vídeo desse aqui, você às vezes fica 2 horas olhando feed de stories de dancinha que não vale a pena, que não edifica nada a sua vida. Então, essa mensagem aqui, esse contexto aqui, ele é a palavra de Deus. Ele vai edificar a sua vida. Então, separa meia horinha. O que é meia horinha num dia de 24 horas? Separa meia horinha, convida um amigo e uma amiga para fazer também. Sabe aquela sua amiga, aquele seu amigo que você conversa sobre vários assuntos? Compartilha, fala, tô fazendo um devocional dessa menina, vamos fazer juntos pra gente compartilhar o que a gente tá aprendendo, pra gente trocar uma ideia, pra gente edificar a vida um do outro. Faz isso, você pode ter certeza que Deus, Ele vai usar essa amizade, esse relacionamento para que vocês possam se edificar através dessa estratégia, tá bom? Copia as perguntas, responde as perguntas, tá bom? Deixa Deus abrir os teus olhos e transformar a sua vida. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero você para mais um devocional de segunda a sexta-feira, 7 da manhã. Deixa o like, compartilha, tá bom? E comenta aqui embaixo, deixa um comentário aí, fala para mim o que você tá achando, como é que tá sendo para você, tá bom? A paz do Senhor Jesus Cristo fique com você sempre.